Fala galera, beleza? Então nesse vídeo eu vou falar a respeito do percurso de desbaste nível Z e percurso de desbaste 3D, ok? Lembrando que eu criei um grupo no Facebook que é o CNC em Ação. Sempre eu estou postando uma dica ou outra lá a respeito de CNC, programas relacionados obviamente a CNC. Quem quiser participar, quiser postar, contribuir lá, é só procurar aí, o link vai estar na descrição. Então, recente eu fiz um vídeo falando a respeito da questão da estratégia, a escolha a respeito do desbaste, qual seria a melhor opção, considerando a situação de que a gente quisesse utilizar a ferramenta única para partir do início do processo até o final. Então tem um vídeo aí no canal a respeito disso. E nesse daqui eu vou falar a respeito das opções aqui que a gente também tem no desbaste e o resultado de cada uma delas, ok? Então basicamente tem o desbaste em nível Z e tem o desbaste 3D também. Então vamos simular aqui, aí fica mais fácil de entender e ver cada uma das situações. Aqui eu tenho simplesmente um círculo que eu criei aqui uma elevação, então aqui a gente tem um relevo positivo. E vamos calcular agora aqui o desbaste. Então o desbaste 3D, ele é o processo correto a ser feito num processo de usinagem 3D, relevo, entalhe. Então a gente faz o desbaste, remove uma quantidade de material e depois a gente substitui a ferramenta e entra com a ferramenta de acabamento para dar aquele detalhe. De maneira que essa ferramenta de acabamento tenha menos material, ou seja, ela vai aquecer menos, a chance dela quebrar é menor. É o processo correto, desbaste e depois acabamento. Então aqui focando na questão do desbaste, quando você entra aqui em desbaste, selecionou a ferramenta. No desbaste aqui, você também pode determinar assim que o desbaste ele vai ser feito, também pode ser feito em camadas. Se o meu material tem 25 milímetros de espessura e eu determinei aqui para o desbaste um passe aqui, profundidade de passagem de 6 milímetros, ele vai fazer o desbaste também em camadas. E tem que adequar isso daqui para cada ferramenta. Outra questão a respeito de desbaste. Quanto maior o diâmetro dessa ferramenta, vai muitas vezes acabar sobrando mais material para a ferramenta de acabamento. Aí é uma questão de avaliar qual é a melhor opção e tal. Óbvio que para trabalhos grandes e tal, a melhor opção é sim utilizar a ferramenta de diâmetro maior, que vai acabar ganhando em tempo de trabalho. Então voltando aqui. Por padrão, provavelmente vai estar selecionado aqui, estratégia de desbaste nível Z. Aí você pode alternar entre Y e X, tá? Se vai fazer esse varrimento da esquerda para a direita, ou vamos dizer assim, daqui de trás para frente, aí aqui é só questão de estratégia, mas geralmente se utiliza o X, que digamos, tem um travamento melhor, já que a maioria das máquinas aí por padrão, o X ele tem um comprimento menor que o Y. E eu vou calcular aqui para a gente ver o resultado e para a gente comparar. Quando a gente fizer esse desbaste em Z, ele considera o que ele pode remover, porém simplesmente descendo sempre o Z em, vamos dizer assim, linha reta. Ele só vai descer. Ele não considera tipo o formato da figura que a gente está fazendo o desbaste. Então esse é o resultado que a gente teria após fazer o desbaste com essa fresa. Deixa eu mudar aqui. Em nível Z. Eu vou calcular agora e vou rodar esse outro aqui, que é o varrimento 3D. Mesma coisa, pode ser ao longo de X e pode ser ao longo de Y. E eu vou calcular para a gente ver o resultado que a gente tem. Então a gente tem isso após o desbaste
teria isso após o desbaste em nível Z. E com o desbaste 3D, agora vamos simular aqui por cima, só para ficar evidente o que está removendo, a gente teria isso daqui, ó. Ele também está realizando por camadas, já que eu determinei que a profundidade máxima do passe seria aqueles 6 milímetros. Realizando e... Tá vendo? O que sobraria de material depois para o percurso de acabamento seria isso daqui. Tá vendo a diferença? Então eu rodei por cima, mas enfim. Vamos rodar agora só ele sozinho. Então, nessa condição aqui de desbaste 3D, ele considera o formato da figura. E, consequentemente, a quantidade de material que fica para remover para a ferramenta de acabamento é bem menor. Tá? Ele vai se aproximar o máximo possível, digamos assim, do resultado final. Tá? Obviamente, sem comprometer. Então, a gente teria isso daqui. E por fim entraria aqui o de acabamento, que agora está rodando por cima, tá vendo? Então aí ele está removendo praticamente só uma casquinha de material. Aqui foi feito por varrimento, vamos só simular aqui também por contorno para ver se melhora o resultado. Aí eu utilizaria uma ou outra. E óbvio, aqui eu estou utilizando, digamos assim, passes, digamos que para um relevo 3D, dependendo da exigência de acabamento final, seria grande, o passe de 1 milímetro, mesmo que de 1 milímetro. Vamos colocar aqui bem menorzinho, só para dar aquele resultado top. Vamos ver se o passe lateral fosse 0,3. Demoraria bem mais, obviamente. Mas vamos rodar aqui para ver o resultado. Ó, o que a gente tem, tá? Só está quadriculadinho assim porque eu rodei um por cima do outro. Ou estaria nessa situação, se fosse contorno, apresentando aquelas marcas de linhas contornando, ou se fosse o varrimento de um lado para o outro. Agora vamos colocar por cima com passe mínimo. Olha aí o resultado que a gente teria. Óbvio que isso aumentaria muito o tempo de trabalho, mas alguns trabalhos, obviamente, é exigido esse grau de acabamento, por assim dizer. E aqui, ó, teria o que beirou a perfeição. Tá? Daria para diminuir mais ainda, ficar mais perfeito. Ainda aqui que eu estou utilizando aqui, ó, a ferramenta como se ela tivesse aqui, é a ferramenta de 3 milímetros, na verdade. Entendeu? Aí se utilizasse uma pequenininha, como se fosse uma ball nose de 1 milímetro, aí a peça sairia lisa, tá? Mas olha aqui o tempo, vamos ver se vai... 1 hora de trabalho só para fazer isso. Apesar que nem sempre essa simulação que a gente tem aqui, na questão do tempo principalmente, é tão fiel a isso. Tá? Muitas vezes é bem menor. Mas aí a gente teria o resultado que beiraria a perfeição na questão de ficar liso a peça. Tá? Então basicamente era isso. Era para falar a respeito dessas possibilidades que a gente tem aqui mesmo no desbaste. Quando é nível Z, vai sobrar mais material para a próxima fresa remover. E quando é o varrimento 3D, vai sobrar a menor quantidade possível de material para a próxima fresa remover. Ok? Então basicamente é isso, galera. Gostou do vídeo? Dá um joinha, inscreve no canal, que em breve estarei postando mais vídeos. Falou!